A família do meu marido me forçou a vender nossa fazenda após sua morte, mas eles não sabiam que a escritura original dizia que a terra só poderia pertencer a uma mulher. No salão abafado do cartório, meus cunhados Ricardo e Silvia sorriam como abutres ao lado do comprador engravatado. Ricardo empurrou o contrato na minha direção. Ande, Helena, acabe logo com isso. Peguei a caneta, senti seu peso frio na minha mão e olhei fundo nos olhos deles. Com a voz mais clara e firme que já tive, eu disse: eu não vou assinar. Porque esta venda é uma fraude. A fazenda é minha. E somente minha. Se só esse começo já te deixou de queixo caído, deixe seu like para me dar forças, porque a jornada para chegar até aqui foi longa e cheia de humilhações. Mas para que vocês possam entender a frieza nos meus olhos e a firmeza na minha voz naquele cartório, eu preciso que voltem no tempo comigo. Preciso que entendam o mundo que existia antes da tempestade, o mundo que eles mesmos destruíram. Minha vida nem sempre foi essa guerra. Por 45 anos, minha vida foi a fazenda Água Clara e, acima de tudo, meu marido, Antônio. Eu o amei desde o primeiro dia, e me casei com ele, sabendo que sua família, especialmente seus irmãos Ricardo e Silvia, me viam como uma peça estranha no tabuleiro deles. Eu era a moça simples, a forasteira que não tinha o sangue nobre deles. Mas o amor de Antônio era meu escudo, e por ele eu suportava tudo. Nossa vida era a fazenda. Enquanto a saúde de Antônio permitiu, nós trabalhamos lado a lado, sentindo o cheiro da terra molhada pela manhã e o calor do sol nas nossas costas. Mas nos últimos anos, a doença o enfraqueceu, e ele foi se tornando uma sombra do homem forte que conheci. Foi nessa época que eu assumi, silenciosamente, as rédeas de tudo. Eu acordava antes do primeiro raio de sol, não apenas para cuidar de Antônio, para dar seus remédios e garantir seu conforto, mas também para gerir a fazenda que era o nosso sustento. Eu negociava com os fornecedores, conferia as contas até tarde da noite e tomava as decisões difíceis que mantinham a Água Clara próspera. E era justamente essa prosperidade que alimentava a ganância dos meus cunhados. Eu me lembro de incontáveis manhãs em que o telefone tocava, e meu coração afundava, pois eu sabia que não era um vizinho ou um amigo. Era a voz de Ricardo, sempre com um tom falsamente casual, pedindo um adiantamento para cobrir mais uma dívida de jogo. Ele nunca perguntava pelo irmão. A única saúde que lhe interessava era a financeira da fazenda. Silvia era diferente, mais sutil em sua crueldade. Ela aparecia sem avisar em seu carro de luxo, não para trazer uma palavra de conforto, mas para exibir uma joia nova, reclamando com um sorriso venenoso que a poeira da fazenda estragava suas roupas de grife. Ela olhava para minha casa, o lar que eu construí com tanto amor, com um ar de desdém, como se tudo aquilo fosse primitivo demais para ela. E eu, tola, pagava. Eu tirava do dinheiro que eu mesma administrava para cobrir os rombos de Ricardo e os luxos de Silvia. Eu fazia isso em nome do meu marido, para poupá-lo do desgosto de ver a mesquinhez de seus próprios irmãos. Eu queria manter a paz, preservar uma imagem de família unida, que no fundo eu sabia que nunca existiu. Eu amava cada pedaço daquela terra, não pelos 20 milhões que eles enxergavam, mas pelas memórias gravadas em cada árvore, cada cerca, cada nascer do sol. Era o lugar onde eu tinha amado, sofrido e vivido plenamente. Eu dava tudo de mim acreditando que o amor familiar era incondicional. Você também acredita nisso? Comente aqui embaixo o que família significa para você. A morte de um grande amor não é um evento, é um processo. É acordar e por um segundo esquecer, e depois lembrar com a força de um soco no estômago. É sentir o cheiro dele no travesseiro e chorar até o sono te levar de novo. A primeira semana sem o meu Antônio foi a mais longa da minha vida. A casa, antes cheia de sua risada e de seus passos lentos, agora era um santuário de silêncio e dor. O luto ainda era uma névoa densa que pairava sobre cada cômodo, um cheiro de flores e de saudade que se recusava a ir embora. Eu me movia como um fantasma pela minha própria casa, cuidando das coisas por pura força do hábito, sem realmente enxergar o que estava fazendo.
Foi nesse estado de vulnerabilidade, nesse limbo de tristeza, que eles chegaram, uma semana. Apenas 7 dias depois de enterrarmos o homem que eles chamavam de irmão, Ricardo e Sílvia chegaram à fazenda. Não houve um telefonema avisando, apenas o som áspero do cascalho sendo esmagado pelos pneus do carro caro de Ricardo. Olhei pela janela da cozinha e vi os dois saindo do veículo. Ricardo, com sua postura arrogante e sua barriga proeminente, parecia o dono do lugar. Sílvia desceu em seguida, ajeitando a saia de grife e olhando ao redor com um ar de desprezo, como se a poeira da nossa terra fosse uma ofensa pessoal. O clique irritante de seus saltos no piso de madeira da varanda foi o som que anunciou o fim da minha paz. Eu os recebi na porta, como sempre fiz. Meu coração, tolo e treinado por décadas de submissão, ainda esperava um abraço, uma palavra de conforto. Mas os olhos deles estavam frios, práticos. Eles não viam uma viúva de luto, viam um obstáculo a ser removido. Helena, precisamos ter uma conversa séria. Uma reunião de família, disse Ricardo, já entrando e se dirigindo para a sala de jantar, o lugar onde tantas vezes partilhamos refeições. Sílvia passou por mim sem sequer me olhar, apenas murmurando algo sobre como a casa precisava de uma reforma. Fiel ao meu papel de sempre, eu fui para a cozinha preparar um café. O aroma encheu o ar, um cheiro de normalidade em um dia que seria tudo, menos normal. Enquanto a água fervia, eu me agarrei àquela tarefa simples como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Era o meu território, a minha função. Levei a bandeja para a sala, com as xícaras de porcelana que foram da mãe de Antônio. Coloquei tudo sobre a mesa polida, com o mesmo cuidado de sempre. Eles já estavam sentados, me esperando, como um rei e uma rainha esperando pela serviçal. Eu servi o café. A mão de Ricardo mal esperou que eu terminasse de encher sua xícara para pegar o açúcar. Sílvia fez um gesto de recusa com a mão, os anéis brilhando sob a luz da tarde. Sentei-me na cadeira que sempre foi minha, ao lado da cabeceira vazia que pertencia a Antônio. O vazio daquela cadeira gritava. Ricardo não perdeu tempo. Ele jogou uma pasta de couro falso sobre a mesa. O som abafado do objeto batendo na madeira foi como um tiro de largada para minha destruição. Helena, vamos direto ao ponto. A vida continua, ele começou com uma falsa solenidade que me revirou o estômago. Eu e Sílvia estivemos pensando no futuro. No nosso futuro. E no seu, claro. Ele abriu a pasta, revelando papéis com logotipos de uma empresa que eu nunca tinha visto. Uma construtora. Uma das grandes. Eles fizeram uma oferta pela fazenda. 20 milhões de reais, Helena. 20 milhões. As palavras flutuaram no ar. 20 milhões. Vender. A fazenda. O choque foi tão grande que por um instante eu não consegui respirar. Olhei para a janela, para as colinas verdes que eu via todos os dias há 45 anos. Vi o carvalho antigo que Antônio e eu plantamos quando nosso primeiro e único filho, que perdemos ainda bebê, teria feito 1 ano. Cada palmo daquela terra era uma página da minha vida. Vender? Minha voz saiu como um sussurro, fraca e incrédula. Antônio nunca quis vender. Esta terra era a vida dele. É a nossa vida. Foi então que Sílvia riu. Não foi uma risada alta, mas um som baixo, debochado, cheio de veneno. Ela me olhou por cima da borda da sua xícara de café intocada, seus olhos brilhando com uma maldade que eu, na minha ingenuidade, nunca tinha querido enxergar. Antônio, ela disse, arrastando o nome do irmão como se fosse uma sujeira. Antônio não está mais aqui para querer nada, Helena. A brutalidade daquelas palavras me atingiu como um soco. Mas ela não tinha terminado. Ela se inclinou para a frente, e sua voz se tornou um silvo cruel e cortante. Você precisa entender o seu lugar. Você foi só a esposa dele, Helena. Uma ótima cuidadora, temos que admitir. Mas o sangue que corre nesta terra, o nome que está na história desta fazenda, é o nosso. É o sangue dos Almeida. Ela fez uma pausa, saboreando cada palavra, cada gota de humilhação que me forçava a engolir. Então, vamos facilitar as coisas para todo mundo. Nós vendemos. Você pega a parte que a lei te dá, e vai viver sua vida em outro lugar. Compra um apartamento na cidade. Viaja. Nos deixe em paz para resolvermos o que é nosso por direito. O mundo ao meu redor desapareceu.
O zumbido nos meus ouvidos era a única coisa que eu ouvia. Ela não estava apenas sugerindo vender meu lar. Ela estava apagando a minha história. 45 anos de amor, de trabalho duro, de sacrifícios, de noites em claro cuidando do homem que amava, tudo reduzido a só a esposa dele. A mulher que administrou aquela fazenda, que a fez prosperar enquanto eles apenas sugavam seus recursos, era, aos olhos deles, uma peça descartável. Uma serviçal que, com a morte do patrão, já não tinha mais utilidade. O calor da humilhação subiu pelo meu rosto, tão intenso que pensei que fosse desmaiar. Olhei para Ricardo, esperando que ele, por um pingo de decência, repreendesse a irmã. Mas ele apenas deu de ombros, um sorriso cúmplice nos lábios. Eles estavam juntos nisso, sempre estiveram. Naquele momento, enquanto eles me olhavam com a impaciência de quem espera um funcionário cumprir uma ordem, algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez, algo tenha finalmente se solidificado. A Helena gentil, a esposa dedicada que sempre colocou a paz da família em primeiro lugar, morreu ali, sentada àquela mesa de jantar. A dor do luto se misturou com a fúria da traição, e dessa mistura tóxica nasceu uma mulher que eles não conheciam. Uma frieza que eu nunca tinha sentido antes, começou a tomar conta de mim, apagando as lágrimas antes mesmo que elas pudessem se formar. Eu olhei para os rostos gananciosos deles e pela primeira vez os vi claramente, não como família, mas como inimigos. Naquele momento, a ficha caiu. A mulher ingênua morreu ali. Se você está com tanta raiva quanto eu fiquei, inscreva-se no canal, porque foi a partir desse dia que o meu plano começou a nascer. As palavras de Silvia ecoaram na casa silenciosa por dias. Elas se agarraram às cortinas, se esconderam nas sombras dos móveis e envenenaram o ar que eu respirava. Você foi só a esposa dele. Aquela frase tinha sido uma sentença, um decreto que tentava apagar 45 anos da minha vida, reduzindo tudo a um mero detalhe contratual. A dor do luto por Antônio, que antes era uma névoa densa e sufocante, começou a se dissipar, dando lugar a algo mais nítido, mais cortante. Uma fúria fria que se instalou no fundo da minha alma. Eu passei a primeira noite depois daquela humilhação em claro, sentada na poltrona de Antônio, com a xícara de chá intocada esfriando em minhas mãos. O silêncio da fazenda, que sempre me trouxe paz, agora parecia pesado, acusador. Eu olhava para a escuridão lá fora e não via mais o meu lar, mas um campo de batalha onde eu havia acabado de sofrer a primeira, e mais dolorosa, derrota. Mas a mulher que eles humilharam não era mais a mesma que se sentou naquela poltrona. A Helena, que suportava tudo em silêncio por amor e pela paz da família, tinha morrido junto com o meu Antônio. No lugar dela, nasceu uma viúva com os olhos abertos. A certeza com que Ricardo e Silvia agiram, a forma como eles já tinham um comprador e um valor, me dizia que aquilo não era um plano recente. Era algo antigo, cultivado nas sombras, esperando apenas o momento certo para florescer. A morte do meu marido não foi o início do plano deles, foi apenas a última peça do quebra-cabeça. E essa suspeita, essa semente de dúvida começou a crescer dentro de mim, transformando-se numa necessidade urgente, quase física, de encontrar a verdade. Na manhã seguinte, movida por essa nova determinação, eu me dirigi ao único lugar da casa que mantive exatamente como Antônio deixou, o seu escritório. A porta de madeira maciça rangeu ao abrir, como um suspiro de protesto. O ar lá dentro era pesado, carregado com um cheiro de cedro, de livros antigos e do leve aroma de tabaco que ainda parecia impregnado na sua cadeira de couro. Por um instante, a dor voltou com força total. Cada objeto ali era uma lembrança, uma facada no coração, mas eu respirei fundo, empurrando a saudade para um canto escuro da minha mente. Eu não estava ali para chorar pelo passado, mas para desenterrá-lo. Comecei pelas gavetas da escrivaninha. Papéis de contabilidade recentes, contratos com fornecedores, coisas que eu mesma havia organizado, nada fora do lugar. Passei para as prateleiras de livros, deslizando os dedos pelas lombadas gastas, procurando por algo escondido, um caderno, um diário. Nada. Uma parte de mim, a velha Helena, queria desistir. Queria acreditar que eu estava imaginando coisas, que a dor estava me fazendo ver monstros, onde só havia ganância comum.
Mas a arrogância no rosto de Sílvia, o sorriso triunfante de Ricardo, aquilo não era comum. Era a confiança de quem joga com cartas marcadas. Então meus olhos pousaram em um velho arquivo de metal, de 4 gavetas, esquecido num canto. Estava coberto por uma fina camada de poeira. Antônio raramente o usava nos últimos anos, preferindo guardar tudo no computador. Mas e antes? Antes da doença? Antes da modernidade chegar de vez à fazenda? A chave, eu sabia, ficava em uma pequena caixa de madeira sobre a lareira, junto com medalhas antigas e outras quinquilharias. Meu coração acelerou quando meus dedos encontraram o metal frio. Com as mãos trêmulas, coloquei a chave na fechadura. Ela girou com um clique alto, que soou como um tiro no silêncio do escritório. Eu me sentia uma ladra em minha própria casa. A primeira gaveta estava cheia de escrituras antigas, documentos de compra de gado de 30 anos atrás. A segunda, com garantias de maquinário que já nem existia mais. A terceira estava quase vazia, exceto por uma pasta de papelão amarelada, sem nenhuma etiqueta. Foi essa que eu puxei. Dentro dela, extratos bancários. Não da conta principal da fazenda, que eu conhecia como a palma da minha mão, mas de uma conta de investimento secundária, que Antônio mal movimentava. Os extratos eram de 10, 12, 15 anos atrás, e foi ali que eu encontrei a podridão. Meus olhos percorreram as linhas, e o ar me faltou. Retiradas mensais, R$ 5.000. R$ 10.000. 15.000. Todas para uma conta em nome de Ricardo Almeida. As datas coincidiam com as épocas em que ele ligava desesperado, falando de um investimento que deu errado, ou de uma oportunidade de negócio imperdível. Antônio, com seu coração mole, sempre cedia. Ele dizia que era para ajudar o irmão. Mas eu estava vendo ali, preto no branco, que não era ajuda. Era uma sangria. Uma pilhagem sistemática e silenciosa, que durou mais de uma década. Continuei folheando os papéis, e a náusea aumentou. Encontrei faturas de cartão de crédito. Não um cartão qualquer, mas um cartão adicional daquela conta, em nome de Sílvia. E as despesas eram um insulto à vida simples que levávamos para manter a fazenda próspera. Lojas de grife em São Paulo. Joalherias. Pacotes de viagem para a Europa. Tudo pago com dinheiro da terra que ela dizia que eu não tinha o direito de pisar. O dinheiro que Antônio e eu suamos para ganhar. Cada linha naquele papel amarelado era uma prova da traição deles. Uma traição antiga, profunda e cruel, executada enquanto eles sorriam para nós nos almoços de domingo. No meio da minha busca frenética, o telefone da casa tocou, o som estridente me fazendo pular de susto. Meu coração disparou. Eu joguei os papéis de volta na pasta e a enfiei na gaveta, fechando-a rapidamente. Corri para a sala, tentando controlar minha respiração. Era Ricardo. A voz dele soava falsamente preocupada. Ele perguntou se eu estava bem, se eu já tinha caído em mim, e pensado na proposta generosa deles. A vontade que eu tive foi de gritar, de cuspir na cara dele, através do telefone, tudo o que eu havia acabado de descobrir. Mas a nova Helena, a estrategista, assumiu o controle. Forcei minha voz a tremer um pouco, a soar fraca e cansada. Eu disse que ainda estava muito abalada, que precisava de mais um tempo. Ele suspirou com impaciência do outro lado da linha, dizendo para eu não demorar muito, pois o comprador tinha pressa. Ele desligou sem nem se despedir. O desprezo era palpável. Voltei para o escritório não mais com o coração pesado de uma traída, mas com o pulso firme de uma guerreira. A conversa com Ricardo foi a confirmação que eu precisava. A pressa deles não era só ganância, era medo. Medo que eu descobrisse algo. E eu tinha descoberto. Aqueles extratos eram a prova da má-fé, do caráter deles. Talvez não fossem o suficiente para impedir a venda legalmente, mas eram a arma que eu precisava para alimentar minha própria determinação. Eu não ia mais chorar. Eu ia lutar. Com as pastas debaixo do braço, sentei-me na cadeira de Antônio. Senti a textura do couro gasto sob meus dedos. Pela primeira vez desde sua morte, eu não me senti sozinha naquele escritório. Senti a presença dele, não como uma memória triste, mas como uma força me impulsionando. Eu sabia o que precisava fazer. Peguei o telefone e disquei um número que conhecia de cor. A voz do outro lado atendeu no segundo toque, um tom grave e familiar que me trouxe um pingo de alento.
Era o Dr. Afonso, o advogado e melhor amigo de Antônio por mais de 50 anos. Afonso, minha voz saiu firme, sem nenhum vestígio de hesitação. Sou eu, Helena. Preciso da sua ajuda. Acho que Ricardo e Silvia estão me enganando há muito mais tempo do que eu imaginava. E eu tenho como provar. Houve um breve silêncio do outro lado, e então ele respondeu, com uma seriedade que me confortou. Eu estava esperando sua ligação, Helena. Venha ao meu escritório. Agora. Temos muito o que conversar. Eu precisava de provas, precisava ter certeza. Deixe seu like se você também acha que a verdade, não importa o quão dolorosa, é sempre o melhor caminho. O escritório do Dr. Afonso era um santuário. Não um lugar de vidro e aço como os escritórios modernos, mas um refúgio de madeira escura, couro gasto e o cheiro inconfundível de papel antigo. Cada livro na estante parecia ter um século, cada objeto sobre a mesa contava uma história. Era o único lugar na cidade onde eu me sentia segura, um porto no meio da tempestade que se tornara a minha vida. Coloquei a pasta com os extratos bancários sobre sua mesa de mogno maciço. O som foi abafado, mas para mim pareceu um trovão. Dr. Afonso, com seus cabelos brancos e olhos que já viram de tudo, abriu a pasta sem pressa. Ele não demonstrou surpresa, apenas uma profunda e cansada tristeza. Ele analisou cada retirada, cada transferência, cada dívida paga a Ricardo e Silvia. Seu rosto, normalmente sereno, endureceu. As rugas ao redor de seus olhos se aprofundaram como sulcos na terra seca. Ele balançou a cabeça lentamente, um gesto que dizia mais do que 1000 palavras. Ele me disse que sempre soube da índole dos irmãos de Antônio, mas nunca imaginou que a ganância deles fosse tão profunda, tão antiga. A traição não começou com a morte do meu marido. Ela era uma doença crônica que corroía a família há décadas, e eu era a única que não via os sintomas. Com os extratos confirmando a fraude moral, passamos para a batalha legal. Dr. Afonso pegou a cópia do testamento de Antônio e os documentos da fazenda. Ele leu e releu cada linha, cada cláusula com a atenção de um artesão. A cada página virada, meu coração afundava um pouco mais. O testamento era claro. Eu era a viúva meeira, com direito à metade de tudo, mas os outros 50% pertenciam aos herdeiros diretos de sangue seus irmãos. A lei parecia estar do lado deles. Eles tinham o direito de exigir a venda para receber sua parte. Tudo estava amarrado, selado, legalmente impecável. Senti o ar sair dos meus pulmões. Um peso de chumbo se instalou no meu peito. A mesma sensação de impotência que senti no dia do funeral. Ou era isso. Eu tinha a prova de que eles eram ladrões, mas a lei os protegia. Eu seria forçada a vender meu lar, o lugar onde construí minha vida, onde amei e perdi o homem da minha vida, para entregar o dinheiro nas mãos das mesmas pessoas que o roubaram por anos. As paredes do escritório pareceram se fechar sobre mim. As lágrimas que eu segurava com tanta força começaram a queimar meus olhos. Eu estava prestes a me render, a dizer a Afonso que não havia mais o que fazer, que eles tinham vencido. Foi então que ele parou. Ele não estava olhando para os papéis. Seus olhos estavam fixos num ponto distante da sala, sua mente viajando para um lugar muito, muito longe. Sua testa se franziu em concentração. Ele murmurou algo sobre uma história, uma lenda de família que o bisavô de Antônio costumava contar em noites de festa. Uma história sobre a fundação da fazenda Água Clara e a vontade de seu primeiro dono. Ele se levantou de repente, sua idade parecendo desaparecer, substituída por uma urgência que me contagiou. Ele caminhou até um canto escuro da sala, onde um cofre de ferro, antigo e imponente, estava escondido atrás de uma pintura a óleo de uma paisagem rural. Eu o observei, prendendo a respiração. O som dos pinos do segredo girando era o único ruído na sala. Clique. Clec. Clique. A porta pesada se abriu com um gemido metálico, revelando um interior forrado de veludo vermelho. De lá, Dr. Afonso não tirou uma pasta moderna ou um envelope timbrado. Ele retirou um cilindro de couro escurecido pelo tempo. Com um cuidado quase religioso, ele abriu o cilindro e desenrolou um documento sobre a mesa. O papel estava amarelado, quase da cor do mel, e tão frágil que parecia que poderia se desfazer com um sopro.
A caligrafia era rebuscada, uma arte perdida, a tinta já desbotada para um tom de sépia. Era a escritura original da fazenda Água Clara, datada de 1890. Meus olhos percorreram o texto, mas a linguagem era arcaica, difícil de compreender. Dr. Afonso, porém, sabia exatamente o que procurar. Seu dedo enrugado percorreu as linhas até parar em um parágrafo específico. Ele ajustou os óculos e começou a ler em voz alta. Sua voz, normalmente calma, tremia com uma emoção contida. Ele leu sobre os limites da terra, sobre os direitos da água, e então chegou à cláusula 5ª. As palavras que ele proferiu a seguir mudaram tudo. Elas não apenas mudaram o jogo, elas viraram o tabuleiro de cabeça para baixo e o incendiaram. Ele leu: por vontade expressa e irrevogável do fundador, e como salvaguarda contra a cobiça e a dispersão do patrimônio, para garantir a proteção e a continuidade do legado familiar, a posse integral da fazenda Água Clara só poderá ser transferida ou mantida por uma mulher da linhagem ou do matrimônio. O silêncio que se seguiu foi absoluto. As palavras pairaram no ar empoeirado do escritório, cintilando com um poder que eu mal conseguia compreender. Eu olhei para Afonso, meus olhos arregalados, buscando a confirmação. Ele tirou os óculos, e em seu rosto havia um sorriso, o primeiro sorriso genuíno que eu vi em semanas. Um sorriso de triunfo. Ele me explicou, com a paciência de um professor, o que aquilo significava. Ricardo e Sílvia, sendo homens da linhagem, não poderiam herdar a posse da terra. Eles poderiam ter direito a outros bens, a dinheiro. Mas a fazenda, o coração de tudo, a lei ancestral da família a protegia. Com a morte de Antônio, e sem filhas, a única pessoa que se encaixava na cláusula, a única mulher do matrimônio, era eu. A fazenda não era metade minha. Ela era inteiramente minha, sempre foi. As lágrimas finalmente vieram. Mas não eram as lágrimas de uma viúva desolada ou de uma mulher humilhada. Eram lágrimas quentes purificadoras. Elas lavaram a dor, o luto, a sensação de impotência. E no lugar, algo novo começou a crescer. Uma semente de fúria que se transformou em uma árvore de determinação. Cada humilhação, cada palavra de desdém, cada real que eles roubaram, tudo aquilo voltou à minha mente não como uma ferida, mas como munição. Ricardo disse que o sangue que corria naquela terra era o deles. Que ironia! O sangue deles os desqualificava. O meu amor, a minha dedicação, o meu matrimônio, isso era o que me dava o poder. O verdadeiro poder. Eu não era mais uma peça no jogo deles. Eu era o próprio jogo. Eles achavam que eu não tinha nada. Mas mal sabiam eles do segredo que o fundador da família deixou. O que você faria no meu lugar com esse poder em mãos? Deixe sua teoria nos comentários. As palavras do Dr. Afonso pairavam no ar poeirento do escritório, mas eu já não as ouvia. O choro que estava preso na minha garganta secou instantaneamente. As lágrimas de tristeza e desamparo deram lugar a algo diferente. Algo frio, afiado e terrivelmente lúcido. A mulher que entrou naquele escritório, a viúva de luto disposta a aceitar migalhas, morreu sentada naquela cadeira de couro gasta. No lugar dela, nasceu uma estrategista. Olhei para o documento amarelado, a escritura de 1890, e não vi apenas um pedaço de papel. Eu vi uma arma. E, pela primeira vez desde a morte de Antônio, eu sabia exatamente como usá-la. O primeiro instinto do Dr. Afonso, um homem bom e justo, foi marchar até a fazenda e esfregar aquela escritura na cara de Ricardo e Sílvia. Ele queria justiça imediata, um confronto que expusesse a mentira deles ali, na hora. Mas eu o interrompi. Coloquei minha mão sobre a dele e disse com uma calma que assustou a mim mesma: não, Afonso. Isso seria fácil demais para eles. Uma briga, gritos, e no fim eles apenas sairiam derrotados. Eu não quero a derrota deles. Eu quero a ruína completa. Dr. Afonso me olhou, seus olhos experientes tentando decifrar a mulher que surgia diante dele. Eu continuei, minha voz baixa e firme. Eles me humilharam. Me trataram como lixo na casa que eu construí. Me fizeram sentir como uma intrusa na terra que eu amei e cuidei. Eles não merecem uma saída rápida. Eles merecem provar do próprio veneno. Nós vamos deixá-los acreditar que venceram. Vamos deixá-los chafurdar na própria ganância até o pescoço.
A queda será muito mais alta e muito mais dolorosa. Naquela noite, e nas muitas noites que se seguiram, o escritório do Dr. Afonso se tornou nosso quartel-general. Espalhamos documentos sobre a mesa, iluminados apenas por um abajur antigo. O plano foi tomando forma, meticuloso, cada passo friamente calculado. Não era um plano de raiva, era uma obra de arquitetura judicial e emocional. O primeiro pilar do plano era o silêncio. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia saber da existência da cláusula, na escritura original. Deixaríamos Ricardo e Silvia avançarem com a venda ilegal para a construtora. Deixaríamos que eles assinassem contratos preliminares, que fizessem promessas, que se comprometessem financeiramente com o comprador. Deixaríamos que a ganância deles os cegasse completamente, tornando-os vulneráveis. Dr. Afonso seria o responsável por essa parte. Sua tarefa era preparar uma bomba jurídica, uma petição para anular a venda no último segundo, baseada na prova irrefutável da escritura. Mas não era só isso. Ele também reuniria todas as provas da fraude e da coação moral que sofri, e prepararia um processo civil devastador contra os dois. Um processo que não pediria apenas a fazenda de volta, mas também reparações por danos morais e por todo o dinheiro que eles sugaram das contas da fazenda ao longo dos anos. O segundo pilar do plano era o meu domínio. Enquanto o Dr. Afonso cuidava da lei, eu cuidaria do poder real, o dinheiro. Por décadas, eu fui a administradora silenciosa da fazenda Água Clara. Eu conhecia cada conta, cada fornecedor, cada contrato de venda da nossa produção. Ricardo e Silvia só viam a fazenda como um caixa eletrônico, nunca se importaram com os detalhes. E essa arrogância seria a ruína deles. Minha primeira ação foi silenciosa, quase invisível. Criei uma nova conta bancária em meu nome, Helena Almeida, como única titular. Então, com a desculpa de estar organizando as coisas do Antônio, passei dias ao telefone. Liguei para o laticínio que comprava nosso leite, para a cooperativa que recebia nossos grãos, para todos os nossos parceiros comerciais. Com a voz mais calma e profissional que consegui produzir, informei a todos sobre a atualização dos nossos dados bancários para pagamentos futuros. Ninguém questionou. Para eles, eu sempre fui o rosto e a voz da administração da fazenda. Em menos de uma semana, eu desviei todo o fluxo de caixa da Água Clara para uma conta que Ricardo e Silvia nem sabiam que existia. A conta conjunta, de onde eles costumavam fazer suas retiradas para cobrir dívidas e luxos, começou a secar. Mas, cegos pela promessa dos 20 milhões de reais, eles nem perceberam. Para eles, o dinheiro do dia a dia era troco. O terceiro e último pilar era o psicológico. Eu precisava garantir que eles caminhassem para a armadilha por vontade própria. Eu precisava que eles se sentissem superiores, vitoriosos, para que o choque fosse ainda maior. Isso significava que eu teria que me humilhar uma última vez, mas desta vez, seria uma atuação. Cada lágrima seria falsa, cada soluço seria calculado. Nós dois, Dr. Afonso e eu, trabalhamos incansavelmente. Ele com suas pilhas de códigos e leis, eu com minhas planilhas e livros caixa. Ele construía a jaula legal, eu retirava o chão financeiro sob os pés deles. Vê-lo trabalhar, com a fúria justa de um homem leal à memória do amigo, me dava forças. Ele não via em mim uma cliente, mas a continuação do legado de Antônio, um legado que ele também jurara proteger. A mulher gentil e submissa que eles conheciam estava sendo enterrada sob camadas de estratégia e gelo. Eu não estava apenas lutando por um pedaço de terra. Estava reescrevendo a minha história, trocando a imagem de vítima pela de justiceira. Eles achavam que estavam vendendo uma fazenda, mas o que eles estavam fazendo, sem saber, era vender a própria alma ao diabo. E eu estaria lá, no cartório, para cobrar a dívida. Cada passo foi friamente calculado para garantir que a queda deles fosse espetacular. Se você não quer perder o desfecho dessa história, agora é a hora de se inscrever. O plano estava traçado, cada peça no seu devido lugar. Mas a parte mais difícil não era a legal, nem a financeira. A parte mais difícil era matar a Helena que todos conheciam. A Helena dócil, que servia o café, que baixava a cabeça para evitar conflitos. Para que a armadilha funcionasse,
Eu precisava me transformar na mulher que eles sempre acreditaram que eu era, fraca, derrotada e completamente sozinha. Eu precisava me tornar a isca perfeita. Dr. Afonso me olhou com preocupação em seu escritório empoeirado. Ele disse que a parte jurídica estava pronta, mas me perguntou se o meu coração estava. Eu lhe dei um sorriso que não chegou aos meus olhos, e respondi que a mulher cujo coração poderia ser ferido já não existia mais. Eles a tinham matado no dia em que jogaram aquela pasta na mesa da minha própria casa. O primeiro passo era o mais crucial. Com as mãos tremendo, não de medo, mas de uma adrenalina fria que eu nunca havia sentido, disquei o número de Ricardo. Deixei o telefone chamar 3 vezes antes de respirar fundo, convocando todas as memórias de dor e humilhação para que minha voz saísse quebrada, encharcada de lágrimas falsas. Quando ele atendeu com um "O que você quer agora, Helena?", eu desabei em um choro ensaiado, um soluço patético que faria qualquer um sentir pena, menos eles. Para eles, seria música, eu disse com a voz mais frágil que consegui produzir. Ricardo, sou eu. Eu não aguento mais. Vocês venceram. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que eu sabia que era ele se virando para Sílvia com um sorriso triunfante no rosto. Eu podia quase ouvi-lo sussurrar. Ela cedeu. A voz dele voltou, agora oleosa de satisfação, um tom paternalista e nojento que ele usava quando queria se sentir superior. Ele falou: Helena, finalmente você caiu em si. Já era a hora. Não havia outro caminho. Somos família, só queríamos o melhor para todos. A hipocrisia era tão espessa que eu quase me engasguei. Eu continuei meu teatro. Eu sei, eu estava sendo egoísta. Antônio se foi. E eu não tenho mais forças para lutar por essa fazenda sozinha. Só quero que isso acabe. Vendam, façam o que quiserem, eu assino o que for preciso. Cada palavra era um veneno que eu cuspia, disfarçado de rendição. E eles beberam tudo, cada gota, com uma sede insaciável. Eu podia imaginá-los perfeitamente. Ricardo estufando o peito, sentindo-se o grande negociador, o patriarca que finalmente colocou a viúva teimosa em seu lugar. E Sílvia, com seu riso que soava como vidro quebrando, certamente teria dito que eu era uma tola sentimental, que no fim, o dinheiro sempre falava mais alto que as lembranças. Então, eu lancei a isca final, o coração da armadilha. Eu só peço uma coisa, Ricardo. Uma última coisa, por favor, eu supliquei, adicionando um soluço extra para dar mais efeito. Eu quero que a assinatura final seja um evento formal. No cartório da cidade, com o comprador, os advogados, todos presentes. Para que tudo seja feito às claras, para que eu possa virar essa página de uma vez por todas, publicamente. Preciso desse encerramento. A pausa do outro lado foi curta. Para eles, meu pedido não era uma estratégia, mas um ato de melodrama de uma viúva carente de atenção. Era a oportunidade perfeita para eles não apenas vencerem, mas para serem vistos vencendo. Ricardo concordou imediatamente, a ganância em sua voz era palpável. Ele disse: Claro, Helena, como você quiser. Faremos uma cerimônia digna, afinal é o fim de uma era. Mal sabia ele que era o fim da era deles. Quando desliguei o telefone, o choro cessou instantaneamente. Olhei para minhas mãos e elas estavam firmes. O gelo em minhas veias era minha nova força. Naquela noite, eu soube que eles comemoraram. Abriram um vinho caro, um daqueles que Sílvia comprava com o dinheiro que eu suava para tirar da terra. Brindaram a minha fraqueza, a minha derrota, ao futuro luxuoso que os 20 milhões de reais lhes proporcionariam. Brindaram a própria ruína. Os dias que se seguiram foram uma calmaria assustadora, a quietude que precede a tempestade perfeita. Eles me tratavam com uma gentileza condescendente, enviando mensagens perguntando se eu precisava de algo, como se fossem anjos da caridade. Eu respondia com monossílabos, mantendo minha persona de mulher quebrada. Enquanto eles planejavam suas férias e compras, eu e Dr. Afonso passávamos as noites revisando cada documento, cada cláusula do processo que iríamos mover contra eles por fraude, coação e danos morais. O ataque seria total e devastador. Na manhã do dia marcado, eu me olhei no espelho. Não vesti o luto preto que eles esperavam. Escolhi um vestido simples,
de cor neutra, um traje de dignidade silenciosa. Não vi a viúva desolada que Antônio deixou para trás. Vi uma mulher que tinha sido empurrada para o abismo e estava prestes a mostrar a todos que, na verdade, ela tinha aprendido a voar. O nervosismo que eu sentia não era medo. Era a antecipação eletrizante da caça, a certeza de que a presa, cega pela arrogância, caminhava alegremente em direção ao seu destino. O carro do Dr. Afonso parou em frente ao cartório. Lá dentro, eu sabia, estavam Ricardo e Sílvia, exultantes, provavelmente já discutindo como dividiriam o dinheiro. O comprador engravatado estaria lá, ansioso para fechar o negócio do condomínio de luxo. O palco estava montado. Os atores estavam em seus lugares. E eu, a diretora desta peça trágica, estava prestes a entrar em cena para o ato final. Eles morderam a isca, convencidos de que tinham vencido. Mal podiam esperar. Deixe um like se você também mal pode esperar pelo que vem a seguir. O ar no cartório era pesado, denso com o cheiro de papel velho e o perfume caro e enjoativo de Sílvia. Eu me sentia como uma ilha de calma em um mar de ganância. Do outro lado da mesa de mogno polido, meus cunhados, Ricardo e Sílvia, mal conseguiam conter a euforia. Seus sorrisos eram largos e predatórios, os dentes à mostra como os de lobos que finalmente encurralaram sua presa. Ao lado deles, o representante da construtora, um homem de terno cinza e expressão satisfeita, tamborilava os dedos na mesa, ansioso para fechar o negócio que transformaria meu lar em um monte de entulho, e depois em um condomínio sem alma. Eu mantinha minha expressão neutra, um rosto que eles interpretavam como derrota, como a resignação de uma velha senhora que finalmente se dobrou. Era exatamente o que eu queria que eles pensassem. Por dentro, porém, uma força fria e cortante corria em minhas veias. Não era ódio, era algo mais puro, mais afiado. Era a certeza da justiça. Cada humilhação, cada palavra de desdém, cada noite que passei em claro cuidando de Antônio enquanto eles esbanjavam o dinheiro que eu ajudava a gerar, tudo isso me trouxe a este exato momento. O tabelião, um homem de óculos e voz monótona, pigarreou e leu os termos finais. Suas palavras flutuavam no ar, mas eu mal as ouvia. Estava focada no rosto de Ricardo, na maneira como seu peito se estufava de arrogância. Ele acreditava ter vencido. Acreditava que o sangue dele valia mais que meus 45 anos de dedicação. Com a assinatura dos herdeiros legais Ricardo e Sílvia e da viúva meeira Helena Almeida, a posse da fazenda Água Clara será transferida para a construtora. Ricardo, impaciente, empurrou a pilha de papéis na minha direção. O contrato deslizou pela mesa e parou a centímetros da minha mão. A caneta estava ali, esperando. Ande, Helena. Acabe logo com isso, ele disse, a voz pingando um desprezo que ele nem se dava mais ao trabalho de esconder. Para ele, eu era apenas um último obstáculo burocrático, uma formalidade irritante, antes de ele colocar as mãos nos seus milhões. Eu peguei a caneta. Senti o plástico liso e frio contra meus dedos. Levantei meu olhar do papel e o fixei primeiro em Ricardo, depois em Sílvia. Deixei o silêncio se esticar, tornando-se desconfortável. O sorriso deles vacilou por um instante, substituído por uma ponta de irritação. Então, com uma voz que não tremeu, uma voz clara e firme que cortou o silêncio do cartório como uma lâmina, eu disse: eu não vou assinar. O que se seguiu foi um silêncio chocado, que durou talvez 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. O representante da construtora parou de tamborilar os dedos. Sílvia ergueu uma sobrancelha perfeitamente arqueada. Ricardo foi o primeiro a explodir. O que você disse? Você enlouqueceu de vez? Ele rosnou, inclinando-se sobre a mesa. Eu o ignorei. Mantive meu tom de voz calmo, quase professoral, e continuei, dirigindo-me ao tabelião, mas garantindo que todos na sala ouvissem cada sílaba. Porque, de acordo com a lei, esta venda é uma fraude. A fazenda é minha. E somente minha. O caos se instalou. Ricardo se levantou de um salto, o rosto se transformando numa máscara de fúria, o vermelho subindo por seu pescoço como uma maré venenosa. Sua! Você não tem nada! Você foi só esposa do meu irmão. O sangue, o nome, é nosso!
Silvia soltou uma risada curta, estridente, o som de vidro se quebrando. Pobre coitada. A dor a afetou. Tabelião, ela não está bem. Ignore o que ela diz. Era sua arma de sempre. O escárnio, a tentativa de me diminuir, de me pintar como uma velha senil e desequilibrada. Mas a mulher que eles conheciam, a Helena que engolia calada, havia morrido no dia em que eles jogaram aquela pasta na minha mesa. Foi então que o Dr. Afonso, que até então permanecera sentado ao meu lado como uma estátua de dignidade e silêncio, levantou-se lentamente. Ele não ergueu a voz. Não precisava. Sua presença imponente e sua reputação impecável na cidade bastavam para calar a todos. Meu caro tabelião e senhores, ele disse, sua voz ressoando com uma autoridade inquestionável. Minha cliente, a senhora Helena Almeida, está em posse de suas plenas faculdades mentais, e ela está falando a mais pura verdade. Com um movimento deliberado, ele abriu sua pasta de couro e retirou um documento. Não era uma cópia, era um pergaminho amarelado, frágil, protegido por uma capa de plástico transparente. Era a escritura original da fazenda Água Clara, datada de 1890. Ele a entregou ao advogado da construtora, que a pegou com uma expressão de ceticismo que rapidamente se transformou em confusão, e depois, em puro choque. A sala ficou em um silêncio mortal enquanto o advogado lia, seus olhos correndo pelas linhas da caligrafia antiga. O tabelião se inclinou para ler também. Viu o momento exato em que eles encontraram a cláusula quinta. O advogado empalideceu. Ele levantou a cabeça, o rosto desprovido de cor, e olhou para Ricardo e Silvia como se os visse pela primeira vez. Este contrato, ele é nulo, o advogado gaguejou, a voz fraca. A cláusula é inequívoca. A posse da fazenda Água Clara só poderá ser transferida ou mantida por uma mulher da linhagem ou do matrimônio. A única proprietária legal é a senhora Almeida. O mundo de Ricardo e Silvia desabou naquele instante. A realização do que aquilo significava os atingiu como uma onda. Não era apenas que a venda estava cancelada, era que eles nunca tiveram direito a nada. Eles eram intrusos na minha terra. O advogado da construtora, agora furioso por ter sido enganado e feito de tolo, virou-se para eles. Vocês nos fizeram perder tempo e dinheiro. Vocês cometeram fraude. Minha empresa vai processá-los por cada centavo de dano, por tentativa de estelionato. Vocês vão nos pagar por isso. Ricardo, despojado de sua arrogância, ficou sem palavras. Ele abria e fechava a boca como um peixe fora de água. Os sons que saíam eram apenas balbúcios incoerentes de raiva e pânico. Silvia, por sua vez, não gritou. O som que saiu dela foi um arquejo, o ar sendo roubado de seus pulmões enquanto a máscara de sofisticação se partia em 1000 pedaços, revelando o desespero puro por baixo. Seus olhos reviraram e ela desabou na cadeira, uma boneca de pano quebrada, o desmaio sendo sua única fuga da humilhação esmagadora. Eu me levantei, minhas pernas firmes no chão que eles tentaram roubar de mim. Caminhei lentamente ao redor da mesa até estar diante de Ricardo, que agora tremia, não de raiva, mas de puro terror financeiro e social. Inclinei-me e disse, baixo o suficiente para que apenas ele ouvisse, minha voz fria como o aço da vingança. O sangue nesta terra pode ser de vocês. Mas o poder, agora, é meu. A expressão no rosto deles quando tudo desabou foi impagável. Descreva essa cena em uma única palavra nos comentários. Quero ver as melhores. O som do desmaio de Silvia, um baque surdo no chão polido do cartório, foi o ponto final da discussão. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Ricardo, com o rosto passando de um vermelho furioso para um branco pálido, parecia um balão murchando. O advogado da construtora, um homem que minutos antes exibia um sorriso de tubarão, agora nos olhava com um desprezo gelado. Ele não perdeu tempo. Apontando um dedo trêmulo para Ricardo, sua voz era cortante como vidro quebrado. Ele falou sobre perdas e danos, sobre fraude contratual, sobre um processo que não apenas tomaria cada centavo que eles tinham, mas também cada centavo que eles um dia sonharam em ter. A queda deles não foi como uma avalanche barulhenta e súbita, foi como areia movediça, lenta, silenciosa e inevitável.
A notícia se espalhou pela nossa pequena cidade como um incêndio em pasto seco. Em menos de uma semana, os nomes de Ricardo e Sílvia se tornaram sinônimo de vergonha. A construtora cumpriu sua promessa. Os avisos de execução judicial começaram a chegar. Vi com meus próprios olhos o carro importado de Ricardo, aquele que ele tanto exibia, sendo levado por um guincho. Soube que Sílvia foi forçada a vender suas joias, uma por uma, para pagar as contas dos advogados. As mesmas joias que ela um dia desfilou pela minha casa para me humilhar. As pessoas na cidade que antes os cumprimentavam com respeito forçado, agora atravessavam a rua para evitá-los. Os amigos que frequentavam suas festas suntuosas pararam de atender suas ligações. Eles que sempre se consideraram a realeza da região, se tornaram párias. Mais de uma vez, quando eu ia ao mercado, pessoas que mal me conheciam vinham me cumprimentar. O padeiro me dava um pão a mais, por conta da casa. A senhora da farmácia segurava minha mão e dizia: "A senhora fez o que era certo, dona Helena. A justiça tarda, mas não falha." Eles não viam em mim uma vingadora, mas a personificação de uma balança que finalmente se equilibrou. O golpe final veio cerca de um mês depois. Era um fim de tarde cinzento, com uma chuva fina e insistente que deixava tudo melancólico. Eu estava na sala, revisando as contas da fazenda, quando um dos meus funcionários me chamou. "Dona Helena, tem gente no portão." Fui até a janela, e meu coração não sentiu um pingo de pena. Eram eles. A pé. Ricardo usava roupas gastas, os ombros caídos, a arrogância completamente varrida de seu rosto. Sílvia, sem maquiagem, com o cabelo desgrenhado pela umidade, parecia 10 anos mais velha. Eles se agarravam às grades de ferro do portão como náufragos. Eles me viram na janela e começaram a implorar. A voz deles, abafada pela distância e pela chuva, soava patética. Pediam perdão. Pediam ajuda. Usavam a palavra família, como se ela ainda tivesse algum significado entre nós. Eu os observei por um longo momento, sem mover um músculo. Vi a mulher que dedicou a vida ao meu marido e foi tratada como lixo. Vi o lar que eu construí com amor ser ameaçado pela ganância mais podre. E não senti nada além de uma calma gelada. Desviei o olhar da cena miserável, virei para o meu caseiro, que esperava em silêncio, e disse com a voz mais firme que já tive: "João, feche o portão." O som pesado do ferro batendo foi a única resposta que eles receberam. A justiça não foi apenas legal, foi poética. Eles finalmente tiveram o que mereciam, uma lição que o dinheiro não pode comprar. Se você concorda que a justiça foi feita, esmague o botão de like. 6 meses se passaram desde aquele dia no portão. 6 meses de um silêncio que, no início, era estranho, mas que aos poucos se transformou na mais bela melodia que eu já ouvi, a melodia da paz. A fazenda Água Clara respira um ar diferente agora. Um ar de vida, de propósito. Onde antes havia a sombra da ganância e da humilhação, hoje crescem flores de esperança. Eu não sou mais a viúva silenciosa que servia café, enquanto outros decidiam meu destino. Aquela Helena morreu junto com a minha ingenuidade. Hoje, sou Dona Helena, a matriarca não pelo sangue, mas pelo suor e pela resiliência. A fazenda floresceu sob meu comando direto, mais próspera do que jamais foi. O gado está mais sadio, a colheita é mais farta, e o som que ecoa pelos campos não é mais de discussões e pedidos de dinheiro, mas de trabalho honesto e risadas. Mas a maior mudança não está na terra, e sim nas pessoas. Eu transformei o antigo celeiro, aquele que guardava mais poeira do que grãos, em um ponto de encontro. Ali, criei uma cooperativa para ajudar outras mulheres agricultoras da região. Mulheres que, como eu, muitas vezes tiveram suas vozes caladas e seu trabalho invisibilizado. Juntas nós negociamos preços, compartilhamos técnicas e, o mais importante, nos apoiamos. Vê-las chegar de manhã, com os rostos marcados pelo sol e pela determinação, enche meu coração de um orgulho que nenhuma quantia em dinheiro poderia comprar. Nunca mais ouvi falar de Ricardo ou de Sílvia. Soube por terceiros que se mudaram para uma cidade distante, vivendo de forma modesta, assombrados pelas dívidas e pela vergonha. Para mim, a história deles terminou naquele portão fechado,
Não sinto ódio nem mesmo pena. Sinto apenas o vácuo que a ausência deles deixou, um espaço que rapidamente preenchi com novos sonhos e novas amizades. Ao caminhar pelos campos ao entardecer, sentindo o cheiro da terra úmida e o calor do último sol no meu rosto, eu finalmente entendo. A minha luta não foi apenas para salvar um pedaço de terra, foi para salvar a mim mesma. Foi para provar que o valor de uma pessoa não está no sobrenome que carrega, mas na força que descobre dentro de si quando tudo parece perdido. O sorriso que tenho agora não é de vitória sobre eles, mas de paz comigo mesma. Eu não só recuperei meu lar, eu construí uma nova vida sobre as cinzas da antiga. Aprendi da forma mais difícil que o maior investimento que podemos fazer é em nossa própria paz. Se essa história te tocou, inscreva-se para mais relatos como este e me diga de qual cidade você me assistiu.